Governo reconhece a força da direita nas eleições municipais. E você vai ver também. 52 cidades brasileiras terão segundo turno nas eleições. Número de vereadoras eleitas aumenta no Brasil e chega a 18% do total. Ataque do Hamas contra Israel completa um ano. 100 pessoas continuam sequestradas. E ainda, Gandula ajuda time a fazer gol decisivo e vira herói em Portugal. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Uma ótima semana para você. E o governo federal comentou hoje o resultado das eleições municipais. O ministro-chefe das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, fez um balanço do primeiro turno e reconheceu a força da direita. O ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, declarou que reconhece a força da extrema-direita, mas minimizou as derrotas da esquerda e dos aliados do governo nas eleições. Ele afirma que, ainda assim, o governo Lula teria derrotado o bolsonarismo nas eleições municipais e exalta a frente ampla de apoio ao governo. Apesar das declarações do ministro, o partido de Bolsonaro foi o que mais elegeu prefeitos. Padilha diz estar confiante em relação ao segundo turno, com destaque para as eleições de São Paulo. Segundo o ministro, Guilherme Boulos deve fazer a campanha mais ampla possível para mostrar que ele canaliza os desejos de mudança para a capital paulista. Ele também não acredita que as eleições municipais terão relação com as eleições nacionais e diz que a principal avaliação da população para 2026 será o desempenho do próprio governo. E na edição da tarde do Redação HIT de hoje, eu conversei com uma especialista e ela fez uma análise do resultado das eleições. Vamos conferir. Na realidade, o grande vencedor dessas eleições não foi nem tanto a direita nem a esquerda, né? Quem efetivamente ganhou as eleições foi mais o centro, né? E a gente tem visto isso principalmente aí como reflexo, né, dos prefeitos no primeiro turno e como vem se conduzindo aí o segundo turno das eleições. É claro que existe, né, um apego aí às ideias talvez mais conservadoras, né, ao costumes ou até mesmo, né, o dizer, né, a ideologia ali que prioriza mais a questão de ordem pública, segurança pública, o patriotismo, né, uma economia de livre mercado, e isso tem se refletido aí na hora do eleitor ir, de fato, às urnas e escolher os seus candidatos, né. Isso tem se refletido principalmente por ser, muitas vezes, né, pautas que são distintas ali dos princípios da esquerda. Então, a gente tem um eleitorado aí que ele acaba sendo um pouco mais conservador, que tende, né, a resistir a muitas mudanças aí sociais de modo brusco, né, lembrando que a gente tem aí desafios severos e econômicos aí adiante, né, no curto prazo e que não estão olhando, né, esse eleitorado não está tão preocupado com o agora, com o curto prazo, né, eles querem ter uma garantia que este curto prazo vai efetivamente ter um bom desempenho econômico tanto agora quanto no longo prazo. E mais de 50 cidades vão ter o segundo turno nas eleições municipais. Com isso, 34 milhões de eleitores vão voltar às urnas em 20 dias. 103 municípios que poderiam ter segundo turno nestas eleições. 52 cidades de 19 estados vão definir suas prefeituras somente em 27 de outubro. Ao todo, 34 milhões de eleitores voltarão às urnas para definir o resultado dessas eleições municipais. São Paulo é o estado com mais cidades nessa situação. São 18, entre elas a capital, que só conseguiu definir que Ricardo Nunes, do MDB, e Guilherme Boulos, do PSOL, vão disputar a chefia da cidade mais populosa do país. Somente municípios com mais de 200 mil eleitores podem ir para o segundo turno.
Entre elas estão todas as 26 capitais. Palmas terá uma definição de prefeito em uma segunda votação pela primeira vez na história. O estado com mais cidades no segundo turno. Depois de São Paulo será o Rio Grande do Sul. No estado, serão 5 municípios na disputa no fim de outubro, entre eles a capital Porto Alegre, que vai escolher entre os candidatos Sebastião Melo, do MDB, e Maria do Rosário, do PT. Imperatriz, no Maranhão, é a cidade com a menor quantidade de eleitores que terá definição em segundo turno. São 201.000 pessoas aptas a votar. Sumaré, em São Paulo, e Santa Maria, no Rio Grande do Sul, completam o ranking de menores eleitorados na disputa. Olha aí, muita gente não foi votar no primeiro turno e isso aconteceu em todo o Brasil. Mas quem vai trazer essas informações para a gente agora é o Pedro Veraldi, e direto do TRE lá de São Paulo. O número de eleitores que deixaram de votar no primeiro turno das eleições municipais de 2024 é o segundo maior desde as eleições de 1996. Mais de 33 milhões de pessoas não foram às urnas, o que equivale a um pouco mais de 21% dos aptos a votar. E para quem não votou, já está disponível um requerimento de justificativa eleitoral, seja pelo aplicativo e-Título ou pelo sistema Justifica, do site do Tribunal Superior Eleitoral. O prazo para a justificativa é até o dia 5 de dezembro, cerca de 60 dias. Vale lembrar que quem tem o título regularizado e não votou no primeiro turno, pode votar normalmente no segundo. Pedro Veraldi, do TRE São Paulo, direto para os estúdios da Hit TV. Olha aí, no Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes foi reeleito no primeiro turno e a Câmara de Vereadores sofreu uma grande renovação de nomes. Quem vai trazer o balanço agora da capital fluminense é o repórter Anderson Nascimento. Olha, estou aqui um dia depois das eleições municipais no Rio de Janeiro também, né? Foi em todo o Brasil. E aqui no Rio nós tivemos uma parte grande de renovação na Câmara dos Vereadores. São 51 vereadores atuantes, contudo, 28 se reelegeram e 23 são novos vereadores que vão atuar na casa a partir do próximo ano. Quem também se destacou e com as coligações partidárias aqui foi o prefeito Eduardo Paes, que conseguiu a reeleição e já tem contato com grande parte dos vereadores e faz com que todo o processo de execução do mandato do prefeito Eduardo Paes se torne mais maleável e também mais possível. O prefeito Eduardo Paes, do PSD, liderou a contagem de votos. A conquista do novo mandato faz com que Paes complete 16 anos à frente da Prefeitura do Rio. Ele já havia sido prefeito por 2 mandatos, em 2009 e 2016. Depois voltou ao comando da capital fluminense a partir da vitória da última eleição em 2020. Paes é referenciado principalmente pela criação dos BRTs, veículos articulados que trafegam em vias exclusivas por toda a cidade, além de centros de saúde e espaços de lazer, como o Parque Madureira e o Parque dos Atletas. Ele baseou a campanha deste ano na criação de novos supercentros cariocas de saúde. Ainda na área, ele prevê implementar um programa dedicado às famílias com pessoas do espectro autista, além de novas creches e projetos de ordenamento de trânsito, com a implantação da faixa azul para motos nas principais vias da cidade. Agora um PAN de todo o estado do Rio de Janeiro com 92 municípios. Ao todo foram 165 zonas eleitorais, sendo 116 no interior e 49 na capital. Ao todo o estado contou com 41.792 urnas eletrônicas, sendo 36.208 unidades nos locais de votação e 5.584 utilizadas para eventuais contingências. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Estado, 534 urnas deram algum tipo de problema e dessas, 266 foram substituídas. Agora, no âmbito de polícia e segurança, tivemos algumas eventualidades aqui neste fim de semana. Pelo menos 54 pessoas foram presas no fim de semana. Na noite de sábado, a Polícia Federal prendeu 24 pessoas em Nilópolis, na Baixada
Baixada Fluminense. Entre os presos, havia 3 policiais militares. 2 deles são reformados, Cícero Moreira Mendonça, de 63 anos, e José Gomes de Souza, de 61. E outro PM detido foi o William Tadeu Nunes de Oliveira, de 30 anos. Ele é um soldado da ativa. R$ 63 mil em espécies que seriam usados para a compra de votos também foram apreendidos. Já no domingo, ocorreu cerca de 30 prisões em todo o estado e mais de 300 notificações encaminhadas ao Centro de Apoio Operacional do Ministério Público. A maioria dos casos foi sobre o derrame de santinhos, que se caracteriza como ato de espalhar folhetos próximos aos locais de votação, e também a boca de urna. A capital, Baixada Fluminense e região dos Lagos foram as áreas com maior incidência dessas ocorrências. Kleber, eu volto com você. E o número de candidatas mulheres eleitas nas eleições municipais cresceu em todo o país. Elas já representam 18% do total de vereadores. A presença das mulheres nos legislativos locais subiu na eleição do último domingo. Os dados do tribunal foram divulgados pelo Superior Eleitoral. Os números mostram que 1.232 mulheres foram eleitas a mais do que na última votação. Em 2020, elas representavam cerca de 16,13% dos eleitos, mais de 9.300 cadeiras ocupadas. Agora, em 2024, elas já são 18,24% do total, o que representa mais de 10.600 mulheres. Apesar do crescimento, o número de mulheres eleitas ainda não é proporcional ao de mulheres que votam. As eleitoras representam 52,4% do eleitorado, com quase 82 milhões de eleitoras do sexo feminino. Em São Paulo, por exemplo, foram eleitas 20 mulheres, 7 a mais do que nas últimas eleições. É importante lembrar que a lei eleitoral exige uma cota mínima de 30% de candidatas mulheres. Essa lei foi criada em 1997. E depois das eleições, o Congresso Nacional deve retomar as atividades, com foco em pautas urgentes. Os parlamentares prometem acelerar o ritmo. Depois de ter muitos parlamentares focados nas campanhas municipais nas últimas semanas, seja como candidatos nas eleições ou apoiadores, a retomada das atividades legislativas começa gradualmente nesta semana. A expectativa é de que, com o fim do período eleitoral, o Congresso volte a concentrar seus esforços em uma série de temas urgentes e relevantes. Um dos trabalhos a serem analisados na Câmara é o projeto de lei que busca anistiar os envolvidos nos ataques de janeiro do ano passado. Diversas propostas de emenda à Constituição buscam limitar os poderes do Supremo Tribunal Federal, também estão paradas na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. No Senado, após a aprovação da reforma tributária, senadores, agora precisa regulamentar como as mudanças no sistema tributário serão implementadas. Essa regulamentação vai definir prazos, regras de transição e o impacto sobre diferentes setores da economia, crucial para a reorganização do sistema de arrecadação de impostos no país. Uma das prioridades do Senado é a criação de um marco regulatório para o mercado de carbono que vai permitir estabelecer políticas de compensação de emissões de carbono, incentivando práticas mais sustentáveis e favorecendo a transição para uma economia verde. Além disso, isso coloca o Brasil em uma posição competitiva no mercado global de créditos de carbono, um setor em franca expansão. E o cantor Leonardo foi incluído na lista suja do trabalho escravo. 6 funcionários dele foram encontrados em condições análogas à escravidão. Isso aconteceu na fazenda Talismã. O cantor Leonardo foi incluído pelo governo na lista suja da escravidão. O documento do Ministério do Trabalho e Emprego foi atualizado e divulgado hoje e esclarece que o nome do cantor entrou na lista suja por uma fiscalização que aconteceu em novembro de 2023 na fazenda Talismã, onde foram encontradas 6 pessoas, incluindo um adolescente de 17 anos, submetidos a situação degradante, o que já configura como trabalho escravo. Em um pronunciamento feito em sua rede social, o cantor Leonardo disse que está surpreso e triste por ter seu nome vinculado a esse tipo de acontecimento e que a área fiscalizada está desde 22 de agosto de 2022 arrendada para o cultivo de soja e que não conhece as pessoas que estavam vivendo naquelas condições.
E veja a seguir, ataque do Hamas a Israel completa um ano, 100 pessoas continuam sequestradas. E ainda, Gandula ajuda time a fazer gol decisivo e vira herói em Portugal. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília. E hoje faz um ano que o grupo terrorista Hamas invadiu Israel. A ação provocou a morte de 1.200 pessoas. Outras 200 foram sequestradas e mais de 100 ainda não foram libertadas. Por isso, o dia hoje foi marcado por homenagens e protestos em todo o território israelense. Israel relembra nesta segunda-feira o primeiro aniversário do ataque mortal do movimento islamista palestino Hamas em 7 de outubro de 2023, com vigílias em homenagem às vítimas e manifestações para exigir a libertação dos reféns. Em todo o mundo também deve haver atos para marcar o primeiro ano do ataque, que desencadeou a atual guerra na faixa de Gaza. No total, 1.205 pessoas morreram, a maioria civis, baseada em números oficiais israelenses. Os islamistas também capturaram 251 pessoas, das quais 97 permanecem cativas em Gaza e 34 delas teriam morrido, segundo o exército. Os eventos começaram em Reim, local do Festival de Música Nova, onde pelo menos 370 pessoas morreram, com um minuto de silêncio às 6h29 da manhã no horário local, hora exata em que começou o pior ataque da história recente de Israel. Pouco depois, 4 mísseis foram lançados de Gaza, 3 deles interceptados, e outro caiu em uma área despovoada. Sirenes de ataque aéreo também soaram em Tel Aviv após foguetes lançados do território palestino. O braço armado do Hamas assumiu a responsabilidade por estes disparos. Também na cidade de Tel Aviv, familiares de reféns e simpatizantes se reuniram antes do amanhecer para pedir o retorno dos seus entes queridos. O avião do segundo voo de repatriação de brasileiros já decolou de Beirute, a capital do Líbano. Ao todo, 227 pessoas serão repatriadas nesta nova fase. A aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira decolou na tarde desta segunda-feira, de Beirute, na capital do Líbano. Dessa vez, 227 passageiros e 3 pets que estão deixando o país em razão dos conflitos entre Israel e Hezbollah. Na segunda viagem de repatriação de brasileiros e parentes próximos na Operação Raízes do Cedro. A prioridade no resgate é para crianças, mulheres, idosos e brasileiros não residentes na zona de conflito. Entre os passageiros resgatados nesta etapa estão 49 crianças, sendo 7 de colo. O avião faz uma escala em Lisboa, Portugal, para reabastecimento e a previsão é que o voo chegue a Guarulhos nesta terça-feira, pela manhã. No último fim de semana, 229 brasileiros chegaram ao país. O grupo desembarcou na base aérea de Guarulhos, em São Paulo, onde foi recebido pelo presidente Lula. Portanto, até o momento, 456 passageiros entre brasileiros e familiares próximos já foram resgatados. A estimativa do Ministério das Relações Exteriores dá conta de que cerca de 3.000 brasileiros devem deixar o Líbano em razão do conflito entre Israel e o grupo extremista Hezbollah. De acordo com o Itamaraty, a comunidade brasileira no Líbano é formada por cerca de 20.000 pessoas e é a maior nos países da região, à frente de Israel, com 14.000. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30 e quem traz as informações hoje é o Caio Veríssimo. Boa noite, Caio. Seja muito bem-vindo aí ao jornal e a gente viu aí a reportagem, né, sobre o conflito no Oriente Médio e a volta dos brasileiros. Aliás, teve um jogador brasileiro, né, que estava jogando lá no Líbano e teve que sair às pressas por causa justamente dos bombardeios. Conta pra gente essa história. Mais uma vez, boa noite.
Boa noite, Kleber. Boa noite para todos que nos assistem. Bom, nós vamos mostrar agora a história do Guilherme Farias. Ele estreou em um time do Líbano fazendo 2 gols, mas por causa da guerra, ele teve que sair às pressas do país. Vamos ver. Em pouco menos de um mês, a vida de Guilherme Farias sofreu grandes reviravoltas. O atacante revelado pelo Guará de São Paulo foi apresentado como reforço do Tada Mansour, da primeira divisão do Líbano. Já na sua estreia, no dia 20 de setembro, o atacante fez um grande jogo e marcou 2 gols, aos 43 e 45 do segundo tempo, e garantiu a vitória do time em um jogo fora de casa na rodada de abertura do campeonato libanês. Mas infelizmente não conseguiu celebrar a grande estreia. O Líbano já vivia momentos de tensão devido aos ataques de Israel ao Hezbollah, e a situação piorou com os fortes bombardeios israelenses à capital Beirute, no mesmo dia da estreia de Guilherme pelo Tadamo. Cidades como Tiro, no sul do Líbano, onde Guilherme morava, também foram alvos de ataque. Com os conflitos na região, o campeonato libanês foi interrompido. Com o apoio de seus empresários e da direção do clube, Guilherme saiu do país e atualmente está na cidade de Zaco, no norte do Iraque. No país, o atacante está treinando no Zaco Sport Club, 13º colocado no campeonato iraquiano. Segundo o empresário do jogador, as negociações para dar a ele condições de defender a nova equipe já se iniciaram. No Zaco, Guilherme tem a companhia de outros 3 jogadores brasileiros: o lateral direito Patrick, o volante Moisés e o atacante Gustavo Henrique. Um grande apoio para este momento difícil. E o Guilherme Farias concedeu uma entrevista hoje à tarde para o Redação Hit e falou um pouco de como foram os momentos que ele passou lá no Líbano. Vamos conferir. Um momento bem assustador, né? Porque a gente não está acostumado a vivenciar essas coisas. Mas graças a Deus, próximo a mim não estava tendo esses bombardeios. A gente só ficava sabendo nas notícias, né? E dava para escutar os barulhos também. Mas próximo a mim, assim, graças a Deus, na cidade onde eu estava, não caiu enquanto eu estava lá. Mas eu tive a notícia de um dia depois que eu saí de lá, que eu fui para Beirute, porque lá já estava ficando muito perigoso, tinha caído uma bomba próximo do local onde eu estava morando. Olha, felizmente ele saiu a tempo. E, Caio, para finalizar, nós temos também uma história de um gandula que virou herói. Conta pra gente como isso aconteceu, por favor. É isso mesmo, Kleber. Um gandula ajudou o Porto a vencer uma partida do Campeonato Português nesse fim de semana. O garoto de 14 anos foi decisivo para que o time vencesse a partida contra o Braga. Vamos ver como foi. O Porto contou com um herói improvável na vitória sobre o Braga pela 8ª rodada do Campeonato Português. O gandula Gonçalo Cruz, de 14 anos de idade, ganhou os holofotes ao repor a bola rapidamente, e a jogada terminou com o 2º gol do time na partida deste domingo. O autor do gol foi o brasileiro Pepe. Após o jogo, o meia Nico Gonzalez foi eleito o melhor jogador da partida, e ele fez questão de entregar o troféu ao jovem Gonçalo Cruz, de 14 anos de idade. O menino atua como gandula em todos os jogos. Emocionado, ele disse que nunca irá se esquecer desse momento, e também revelou um sonho: ganhar o mesmo troféu como jogador. E afirmou que o jogo de futebol é ganho em equipe. E isso também inclui os gandulas. Bom, essas foram as notícias de hoje. Eu fico por aqui, Kleber. Uma boa noite para você e para todos que nos assistem. Boa noite, Caio. Muito obrigado aí pelas informações. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Ótima noite e até amanhã.